Abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 3. Nossa, calorão que está em cima desse púlpito. Deus me perdoe, calorão que está em cima desse púlpito, bem. Vocês viram que gracinha? Mocinho. 1 Coríntios 3, verso 1. Amém? Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Diga assim, porém, cada um veja como edifica. Amém, querido? Pode se sentar. Glória a Deus. Vamos ficar atentos. Não se levante nem para ir no banheiro, nem beber água, a não ser que seja caso extremo. Aqui é uma comparação com uma construção. A igreja do Senhor é comparada a uma construção, uma edificação. Os que estavam aqui ontem viram o filme que o pastor passou, da escola sendo construída. Também alguns viram, uns dias atrás, da igreja sendo construída. E foi colocado, fez buraco, foi tanto dinheiro naquele buraco, naquele batistaca, que me dava até tristeza. Quando pensava, agora está bom, não, tem que furar mais um pouco, porque ainda tem água. E foi colocado um fundamento firme. E eu quero comparar esse fundamento com Cristo. Nós temos que ter como fundamento o Senhor Jesus e a sua palavra. Amém, queridos? E às vezes nós começamos a procurar algumas coisas que não foram fundamentadas na palavra. Nós começamos a justificar alguns erros nossos com doutrinas errôneas que não foram fundadas na palavra. E quando nós começamos a celebrar no sábado, eu faço 4 dias de festa, eu já estou cansada. O pastor não cansa, vocês viram isso? Eu estou cansada, no segundo dia eu já estava cansada. Mas ele falou assim, não pode cansar de celebrar. Mas realmente celebrar é uma coisa boa. Edificar é uma coisa boa. Terminar a edificação é uma coisa melhor ainda. Os acabamentos de uma casa é onde o negócio fica mais gostoso, onde a gente mais gasta, mas é onde fica mais gostoso, mais bonito. E quando nós começamos essa obra há 15 anos atrás, tem algumas historinhas aqui interessantes, mas nós começamos com o fundamento da palavra. Amém, meu querido? E depois nós subimos as paredes. Parede é feita de quê? Tem um outro negócio ali. Cadê? Ah lá. Ah lá, bem, sua arquiteta está ali hoje, ó. Eu não tinha visto vocês ainda. Então eu vou falar de edificação. Tem uma pessoa aqui que entende muito bem. Está querendo levantar essa escola de um outro negócio. Mas hoje eu quero falar a respeito de tijolo. Diga assim, eu sou um tijolo. Nossa, está me chamando de quadrado? Não, querido. Tijolo é feito de barro. Algo que não tem grande valor. Mas como ele é preparado, ele é aquecido,
ele é colocado nas medidas certas. Ele sozinho não levanta uma parede, mas ele junto com outros, ele vai levantar uma parede. Uma grande edificação. E assim é a igreja do Senhor. A parede é levantada. Aí depois, tudo bem, lindo. O pastor mostrou aqui ontem, tudo levantado as paredes. Eu não tinha nem noção do tamanho que ia ficar isso aqui. Aquele teatro foi muito real. Eu olhava e falava, imagina, isso aqui é pequenininho. Eu não tenho noção. E depois, adianta levantar a parede e não colocar o telhado? Vai proteger da chuva? Então nós temos a edificação e a cobertura, o guardar de Deus sobre as nossas vidas. E assim é a igreja do Senhor. Às vezes nós pensamos assim, não, mas eu posso fazer um puxadinho. Não, não pode. Não pode. Porque Deus não faz reforma. Ele não faz em mim, nem em você, nem na igreja dele. A reforma já foi feita. O fundamento já foi colocado. Tudo que passar disso é muito perigoso. E quando nós começamos aqui a ler essa palavra, precisa haver maturidade e espiritualidade para que eu entenda que eu dependo de Deus para que venha o crescimento. Às vezes nós pensamos assim, não, eu sou de tal pessoa, eu gosto daquele ali, eu sou daqui, eu sou de Itapeva, eu sou do Júlio Delia. Não, você é de Jesus Cristo. Só que nós às vezes somos tão carnais, tão bobo, tão vazio, tão cheio de picuinha, que nós pensamos, em quem eu vou grudar agora? Como que vai ser agora? Tem pessoas que chegam no meio do ano já estão preocupadas em que grupo discipulado que eu vou ficar. Será que eu vou? Se for com aquele eu não vou. E nessa palavra aqui diz bem isso. E eu quero crer que não tem nenhum que se encaixa nisso aqui. Mas se encaixar, está na hora de mudar. Olha aqui o comecinho aqui. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, a crianças em Cristo. Diga assim, eu devo crescer. Até chegar à estatura de varão perfeito. Amém? Quando nós começamos a igreja há 15 anos atrás, hoje vou fazer 47. Eu tinha 32 anos, gente. Eu era novinha. Hoje eu estou um pouco velhinha. O pastor já era meio velhinho. Mas ele não tinha nem 40 ainda. E eu quero contar um pouco dessa história para você. Para que você entenda com que fundamento isso foi feito. Para que você entenda que nós sabíamos a que viemos. Porque teve alguns passos básicos do evangelho que nós seguimos. Então, às vezes, nós começamos a mostrar aqui, o pastor é um pequeno construtor, né? Ele não para de construir. Eu acho isso uma bênção. Porque eu não tenho essa fé que ele tem para começar a caminhar nesse sentido. Eu vou atrás, eu vou orando, eu pago o preço junto, mas quem dá o passo é ele. E quando nós chegamos em Franca, uma coisa muito interessante que aconteceu há 15 anos atrás, eu não tinha nenhuma ruga, nem um cabelo branco, era mais magrinha, as meninas eram pequenininhas, a Laís tinha 2 aninhos, quando nós chegamos aqui. E nós começamos a caminhar, e é aquele dilema, vamos procurar uma igreja. Eu falo que foi a época mais difícil, porque é muito complicado, você está estabelecido, você já tem as características daquele lugar, e quando você sai, você fica procurando. E quando nós começamos a procurar, nós percebemos uma coisa aqui na cidade de Franca, que até a gente ora por isso até hoje, que as pessoas eram frias. Porque a gente estava acostumado lá no Goiás. Goiás é assim, irmão. A pessoa chega na casa da gente, se você não mandar ele embora, ele não vai. Ele almoça, ele janta, ele dorme. Você tem que falar, vão dormir que as visitas querem ir embora, porque senão eles não vão. Eles são hospitaleiros, eles gostam de receber as pessoas nas suas casas. Eu lembro quando tinha aniversário, juntava as panelas, ia fazer festa. E nós estávamos acostumados a isso. Nossas filhas estavam acostumadas a isso. E nós chegamos aqui, várias igrejas que nós visitamos, entrávamos e saíamos. E ninguém
às vezes ninguém nem nos cumprimentava. Nós começamos a achar muito estranho isso, porque nós não estávamos acostumados com isso. E começamos a orar. Fomos para uma igreja, nos estabelecemos ali, ajudamos um pouco, não concordamos com a administração, porque não era transparente, e começamos a caminhar e orar. Quando foi um dia, o nosso pastor lá em Goiás, que cuidava da gente, o Maurício já era pastor, mas ele trabalhava na usina ainda, ele falou, vamos abrir uma obra em Franca. O dia que ele falou isso, o Maurício falou, de jeito nenhum. Eu não tenho tempo. Eu saio da usina de noite. Aí ele falou assim, ora, Maurício, ora que Deus vai falar com você. E foi quando nós começamos esse trabalho, 15 anos atrás. Nós começamos a primeira reunião foi na casa do Marlos. O Marlos já morava aqui, né, bem? Na sala do Marlos. Aí a gente naquela história, né, vamos começar, vamos. E nós começamos. A Luciana lembra disso. Eu acho que quem estava com a gente aquele dia lá era só o Marlos e a Luciana, né, Lu? A Cleusa também, e tinha mais alguns que hoje não estão aqui. E foi uma coisa muito interessante que nós começamos, fomos para o fundo da sorveteria, como eles contaram, porque a gente tinha uma sorveteria na Avenida Brasil, e aí tinha um salão lá no fundo, nós começamos lá. Depois, não cabia, não é que não cabia, cabia, né? Aí a Suzy e o Marcelo já chegaram, e eu falava, gente, mas escondido demais. Igreja tem que ser na frente, não pode um comércio na frente, igreja atrás. Não está certo. E Deus começou a nos incomodar. E foi quando nós vimos aquele salão na Dom Pierre, ali, onde é uma outra igreja hoje, que nós ficamos muitos anos lá. E quando nós olhamos aquele lugar, eu me lembro direitinho, estava até comentando com a Suzy anteontem, nós olhamos e falei, ai, que lugar bonito, é a nossa cara. Exibida, é a nossa cara. Nós não tínhamos nem 50 membros. E nós entramos para um lugar que era muito grande para nós, mas era a visão que Deus tinha nos dado. E uma coisa eu quero dizer para vocês, queridos, isso vocês podem copiar, não tenham medo, deem passo de fé, tenham a visão grande, tenham a visão alargada, não tenham visão medíocre, porque Deus é Deus de poder, Deus é Deus que move. E se nós não tivéssemos dado espaço, primeiro você alarga, para depois Deus acrescentar. E foi um primeiro passo de muitos que nós demos. Depois, quando não estava cabendo mais, procuramos alguns lugares. Vamos alugar um lugar maior. Aí o Maurício falou assim, que lugar? Nós vamos construir. Falei, mas e até construir? O povo estava saindo pelo ladrão. Não tinha jeito de colocar mais gente ali. Muito quente. Ele falou, nós vamos construir e vamos entrar num prédio próprio. Falei, tá bom, amém. Vamos lá, vou na tua fé. E foi quando nós começamos a construir, viemos para cá. Por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque eu quero que você traga para a sua vida isso hoje. Primeiro lugar, procure qual é o fundamento. Pense qual é o fundamento das coisas que você tem feito na sua vida. É Cristo, é a palavra, é a vontade perfeita de Deus? Então vai, meu filho. Vai com tudo, porque vai dar certo. Amém? Você crê nisso, irmão? Então melhora a carinha, querido. Outra coisa, comece a olhar como as coisas estão sendo edificadas. Comece a pensar se não tem parede torta que vai cair. Comece a pensar se você não está querendo a glória para você. Comece a pensar se você não está com um sonho distorcido. Porque senão não vai levantar, vai cair no meio do caminho. Eu me lembro direitinho que a gente fazia aqui, construímos toda a igreja, né, Leonardo? Em ritmo de mutirão. E a maioria não era acostumado a fazer isso. Não tinha pedreiro no meio, tinha um só, né, no meio. E uma vez eu lembro, o Maurício falou assim, nossa, vamos ter que desmanchar essa parede, senão ela vai cair. Ficou muito torta. Os irmãos fizeram com a maior boa vontade. Mas ficou muito torta.
E hoje eu quero te perguntar, o que está torto na sua casa? O que está torto na sua vida? Qual a parede que foi construída sem prumo? Qual foi a parede que foi construída na carne? O que você está tentando levantar na sua vida, na sua casa, na sua família, que não está de acordo com o caminho de Deus? Nós precisamos trazer para a nossa vida. É linda a nossa história. É uma história de vitória. Sabe qual foi o primeiro princípio, a primeira coisa que nós nos preocupamos? Ser transparentes e honestos. Porque nós trazemos isso de berço. E depois que nós nos convertemos, nós zelamos muito mais por isso. Tudo é mostrado. Tudo é falado. Só que eu falo, Maurício, nós temos um defeito muito grave. Nós não somos marqueteiros. Nós não somos pessoas que fazem propaganda daquilo que fazem. Então tem gente que nem fica sabendo. E aí depois fala, não, a Igreja Batista não faz nada para ninguém. Não, a Igreja Batista não cuida das pessoas e não ama as pessoas. Eu quero te dizer que a Igreja Batista é só um edifício que o Senhor tem edificado. Só que o principal é que nós amamos o Senhor. E aquilo que Ele nos manda fazer, nós fazemos. E aquilo que Ele nos dá ordem, nós obedecemos. Agora eu quero perguntar, na tua casa, na sua família, na sua vida espiritual, é assim também? Você se parece conosco? Como você tem edificado? Como você tem feito? Primeira coisa, olha aqui para mim, não precisa olhar para quem está chegando. É o seu Antônio. Seu Antônio estava aqui desde o comecinho, né, seu Antônio? É. Onde nós estávamos conversando, nós era bem menos velhinhos. Tanto eu como ele, como a dona Nilma, a dona Maria do Carmo. Uma famiona que chegou. Não é, seu Antônio? Uma famiona, né? Chegou tudo, encheu a igreja, não foi? Amém. Tem algumas coisas que aconteceram conosco. Eu quero que você diga assim comigo. Chamado. Primeiro é o chamado. O Senhor nos chama. Agora, depois do chamado, eu posso tomar a decisão de obedecer ou não. Diga comigo, em segundo lugar. Decisão. Amém, queridos? Aí a porca torce o rabo. Na hora da decisão. Ai, eu tenho um chamado. A gente canta do Evangelho anunciar. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Lindo isso. Agora, se Jesus chamar você para catar pioi de menino, limpar catarro de menino, que eu morro de nojo, você vai? Você vai fazer isso? Quando chegamos em Bom Jesus, eu prendia meu cabelo, punha um pano na cabeça e ia catar pioi de menino. Ensinar as irmãs a lavar a casa delas. Porque o espírito da Maria Mulambo tinha que sair. Eu quero te perguntar, se Deus te chamar para ir, você vai fazer? Ou você é daqueles frescos, enjoados, que escolhe serviço? Eu tenho um lema lá em casa com as meninas. Quem escolhe serviço, não quer trabalhar. Primeiro é o chamado, depois a decisão de obedecer a esse chamado. Qual é o chamado que Deus tem para você, meu querido? É algo que agrada o seu coração? Ai, não, sabe o que é? Eu tenho medo disso. Ai, eu tenho nojo daquilo. Ai, eu não posso deixar isso. Eu não posso deixar aquilo. Já falou não. Primeiro é o chamado, depois a decisão. Depois, a atitude. Diga atitude. Não é atitude de sentar e esquentar a cadeira, não. Isso aí qualquer um faz. Até um bebê. É atitude. Pôr minha casa em ordem. Começar a fazer as coisas que precisa. Começar a olhar aquilo que precisa sem que tenham que me pedir. Acho muito interessante quando a gente faz festa, é bom para você ver quem é bom de serviço. Porque quem é bom de serviço, você não precisa pedir, ele vê o que precisa. Ele vai além. Eu costumo dizer que é aquele que é como um funcionário, daqueles funcionários bem ruim. Sabe daqueles bem ruim?
que chega para você e fala assim, pronto, já varri o primeiro degrau. O que eu tenho que fazer agora? Eu tinha uma moça que trabalhou comigo uma semana. Eu aguentei ela uma semana. Ela lavava um banheiro. Dona Marta, eu já lavei aquele banheiro, lavei assim. O que eu faço agora? Aquele que tem um chamado, tem uma decisão, tem uma atitude, ele faz além do que é pedido, porque ele ama a Deus, porque ele entende o seu chamado. Ele olha e fala, nossa, está precisando arrumar isso aqui. Eu vou vir aqui, pastor, vou vir aqui arrumar. É assim que funciona aquele que tem atitude. Está faltando tanta atitude no meio da igreja. Tem atitude, sabe de quê? De criticar. Tem atitude, sabe de quê? De querer levar vantagem. Tem atitude, sabe de quê? De falar que o pastor e a pastora não sabem fazer as coisas. Eu quero te falar que eu sei sim. Você que não sabe. E o que eu não sei, eu sou muito simples para poder falar que eu não sei. Eu falo, não sei. Vou tentar dar conta e vamos aprender. É assim que funciona. Diga assim, eu preciso ter atitude. Outra coisa, renúncia. Diga renúncia. Ai, essa palavrinha é tão incômoda. Você já renunciou alguma coisa na sua vida por causa do reino? Você já renunciou a algum conforto por causa do reino? Eu já. Você já renunciou? Paparicar o seu filho, lustrar a sua casa, ganhar dinheiro, cuidar da sua empresa. Você já renunciou a alguma coisa? Renunciou à antipatia que às vezes você tem de algumas coisas? Qual foi a sua renúncia até aqui na obra de Deus? Qual foi? Dá para você contar mais de uma? Falta dedo nas mãos? Ou sobram todos? Qual é a renúncia? Houve renúncia para que chegasse a esses 15 anos. E tem havido renúncia dia após dia. Tanto do pastor Maurício, da pastora Marta, pastor André, pastora Camila, todos os líderes que cuidam de você, que às vezes você acha eles um chato, que às vezes você acha que eles são chatos porque pega no teu pé. Tem havido renúncia. E eu quero te perguntar, você responde aí no seu coração. O que você tem aberto mão da sua zona de conforto para servir ao Senhor e edificar a obra dele e estabelecer o reino sobre a terra? Mais uma coisinha só. Diga comigo, perseverança. Às vezes as pessoas renunciam, aceitam o chamado, mas elas não conseguem perseverar nem por um ano, porque elas se cansam, porque elas se esgotam, porque elas olham o carnal delas, assim, a carnona que não converte. Diga assim comigo, a carne não converte. Ela tem que ser disciplinada. Amém, querido? É assim que funciona. Você nunca vai achar gostoso levantar cedo. Meu marido acha. Porque a carne não converte. É uma delícia ficar na cama de manhã quando está chovendo. Você nunca vai achar bom levantar cedinho e ir trabalhar. Lavar um banheiro. Quem acha bom lavar banheiro aqui? Só a Edivane. Nossa, eu tenho vontade de pegar ela. Eu falo, Edivane, chega de esfregar. Irmãos, precisa haver perseverança. Deus conhece e reconhece aquele que é dele, porque ele persevera. Te pergunto agora, por quanto tempo você tem perseverado? Mas não é perseverado murmurando, como se fosse uma obrigação, não. Por quanto tempo você tem perseverado firme, fiel, alegre, contente, e achando que está fazendo nada mais do que sua obrigação? Por quanto tempo? Um dia? Uma semana? Um mês? Um ano? 10 anos? 15 anos? Se nós não tivéssemos perseverado, você não estaria aqui às vezes. Talvez não. Diga, eu preciso ter perseverança. E a última coisa que eu quero dizer, caráter. Diga comigo, caráter. Não adianta eu ter nada disso, dessas outras coisas, se não houver em mim um caráter transformado. Porque eu vou fazer isso para a minha glória. E Deus não vai receber. O meu caráter tem que ser transformado dia
após dia, para que eu me pareça com o Senhor. Sabe a mentira? Ela tem que sair da nossa vida. Sabe a ganância? Ela tem que sair da nossa vida. Sabe a fofoca? Ela tem que sair da nossa vida. Sabe a avareza? Ela tem que sair da nossa vida. E tantas coisas mais. Pastor, então é impossível. Realmente, é impossível. Agora diga comigo, meu Deus é o Deus do impossível. Você crê nisso? Abra sua Bíblia comigo para nós encerrarmos. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Pessoal do louvor pode subir. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis. Diga, homens fiéis. Amém. E também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. E se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Amém? Diga assim, eu preciso perseverar. Para que Deus não venha me abandonar. Mas Deus não me abandona, pastora, mas eu abandono o Senhor. E aqui fala que, se nós o negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. E aqui eu acho muito interessante essa palavra, porque fala que nós temos que lutar, nós temos que andar, nós temos que fazer segundo as regras do Senhor. Nós temos que caminhar segundo aquele que nos chamou. Ele fala que é para fazer assim, eu vou fazer assim. Ele fala que não é para fazer isso, eu não vou fazer isso. Porque esse é o firme fundamento, a palavra do Senhor na minha vida. São 15 anos de vitória? São. 15 anos de vitória. Muitas almas tiradas do inferno, das garras do diabo? Sim, muitas almas tiradas das garras do diabo. Muitas pessoas sendo curadas fisicamente? Sim. Muitas pessoas sendo curadas fisicamente. Muitas pessoas sendo transformadas no seu caráter? Sim, muitas pessoas sendo transformadas no seu caráter. Isso é glória para Deus. Agora outros desistiram no meio do caminho? Sim, desistiram no meio do caminho. Outros nos criticaram porque somos duros demais? Sim, nos criticaram porque somos duros demais. Mas a palavra de Deus é isso. A palavra de Deus não é para te agradar. A palavra de Deus é para te transformar, meu querido. Para fazer diferença na sua vida. E nesta noite nós vamos orar. E eu quero crer que você que está aqui, hoje, você é daqueles que vão perseverar. Você é daqueles que vai aceitar o chamado. Você é daqueles que vai dizer sim ao Senhor. E na hora que Ele vier transformar o seu caráter, que doer, você vai falar, pode continuar, Senhor. Pode continuar a poda. Pode continuar, porque eu estou disposto, porque eu quero agradar ao Senhor. Eu quero contar com pessoas, em mais 15 anos, se Jesus não voltar, que tem uma postura firme. Que compram a briga junto conosco, porque eu comprei a briga pela sua vida. O pastor Maurício comprou a briga pela sua vida. E eu quero esperar, dia após dia, que mais e mais pessoas entendam que o propósito aqui é esse. Agradar ao Senhor
e que a sua vida seja abençoada e transformada. Vamos orar? Se você é daqueles que atendem ao chamado, fique de pé, porque nós vamos orar nessa noite, em nome de Jesus. Está em nós, do que aquele que no mundo está. Nas nossas mãos o Senhor entregou. Ele entregou, irmão. O inimigo e suas hostes. Hoje é dia de vitória, conquistamos a terra em nome do Senhor. Aleluia! Eu creio, Deus. Derrama, Senhor, sobre o teu povo autoridade, unção. Aleluia!